Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui como Luana, tá? Não estou como advogada, estou como uma pessoa de Luana. E eu vim contar pra vocês como eu descobri que o meu filho é autista. Bom, como foi dia do orgulho do autismo ontem, eu achei interessante fazer esse vídeo hoje pra não só dizer que eu tenho orgulho do meu filho, como pra orientar outras mães como agir nessa situação. O primeiro sinal que eu percebi no meu filho foi o não olhar nos olhos, falta de contato visual. E, gente, bizarro que eu percebia isso desde quando ele era bem bebezinho mesmo, desde que ele era recém-nascido. O que aconteceu? Eu vou contar a minha história pra vocês. Antes do meu filho nascer, eu lia muito sobre a amamentação. E eu lia muito sobre como existia um laço, uma conexão entre a criança e a mãe na hora de amamentar, que a criança olhava pra mãe, que a criança fazia carinho na mãe, enfim, todas essas coisas. Então eu sabia muito sobre isso. Quando meu filho nasceu, eu percebia que não era exatamente da forma como eu lia, porque ele não olhava pra mim. Eu tava aqui amamentando ele, olhando pra ele, e ele simplesmente me ignorava. Ele olhava pra qualquer coisa, pro meu cabelo, pra minha blusa, pro meu colar, pro meu brinco, pra qualquer lugar, menos pra mim. E eu conversava com ele, falava com ele e nada, não tinha contato visual. E à medida que ele foi crescendo, isso só foi ficando mais evidente. Mas eu sempre percebi isso desde a amamentação. Conforme ele foi crescendo, foi piorando, porque daí a gente chamava ele pelo nome e ele parecia não entender, ele parecia não saber que aquele era o nome dele. Até hoje ele tem isso, essa dificuldade. E geralmente os bebezinhos ou as crianças, quando a gente conversa, a gente faz algo engraçado, chama atenção, eles olham pra você e eles interagem, né? Eles dão risada, enfim. E o meu filho não, ele simplesmente não olhava. E se olhava, era um olhar muito rápido, já desviava e não tinha interesse, sabe? Então essa foi o primeiro sinal de alerta que colocou uma pulguinha atrás da minha orelha. E isso aconteceu desde quando ele nasceu. Mas eu pensava que por eu ser uma mãe jovem, inexperiente, mãe de primeira viagem, talvez isso fosse normal. Talvez fosse só o jeito do meu filho, enfim. Então eu não procurei ajuda médica neste momento. Mas ele tinha um tique, que no autismo a gente chama de estereotipia. O que significa isso? Ele tinha uma mania de todos os brinquedos que ele pegava, ele tinha que bater 2 vezes e jogar pra trás. Ele só fazia isso com os brinquedos. Ele não brincava, não dava função para brinquedo nenhum. Inclusive, esta é uma outra evidência do autismo. As crianças não brincam com os brinquedos do jeito que deve brincar. Por exemplo, o carrinho, a gente sabe que o carrinho faz bibi, o carrinho anda. Então, ao invés do autista pegar o carrinho e andar com o carrinho, o autista vai fazer qualquer outra coisa. Tipo, jogar para trás, tipo, guardar, qualquer coisa. Ficar rodando a rodinha do carrinho. Mas não vai brincar de maneira funcional. O meu filho também tinha isso. Ele gritava muito. Ele ficava o tempo todo gritando. E eu não entendia, eu não sabia o que era, eu não sabia o que ele queria. E eu acho que às vezes nem tinha um motivo mesmo, ele só ficava gritando. Ele também tinha uns rompantes de raiva, assim, sabe? Em que ele tinha umas crises de choro e de grito que ninguém entendia o porquê. E também é um sinal do autismo dele. Foi alguns atrasos motores. O meu filho demorou muito para sentar, para suspender a cabeça dele sozinho. Ele era muito molinho, sabe? Ele demorou para engatinhar, ele demorou para andar e para falar também. Atraso na fala. O meu filho tem 4 anos hoje e ainda não fala nada, nenhuma palavra, não fala. Ele aponta, ele se comunica, começou agora a comunicação por figuras, mas o falar ainda não tem nada. Inclusive, o que me levou a procurar um neuropediatra foi esse atraso, tanto do andar dele como da fala, porque ele já tinha 1 ano e 5 meses e ele ainda não andava. Foi bem na época que ele começou a andar. Eu lembro que eu marquei o neuro, 1 dia antes do neuro ele começou a andar. Daí eu falei, não, eu vou levar mesmo assim, né, porque teve um atraso bem significativo. Geralmente as crianças começam a andar em torno
dos 11 meses, 1 ano e 2 meses, é o normal, natural. 1 ano e 5 meses já é muito fora, então eu me preocupei e levei no neuro, né? Que durante todo esse tempo em que eu ia percebendo esses sinais do meu filho diferentes, eu já pesquisava na internet sobre o que poderia ser, o que ele poderia ter, né? Claro que na internet aparecem inúmeras coisas, mas dentre as coisas que apareceram, o autismo foi o que mais me chamou a atenção. Eu comecei a pesquisar muito sobre o assunto, a ver vídeos de outras mães, igual eu tô fazendo aqui. E eu percebia que era muito parecido. Os sinais, assim, as evidências, os sintomas eram muito parecidos. Praticamente idênticos a tudo que eu percebia no meu filho. E eu comecei a pensar sobre isso. E, gente, sinceramente, essa foi a pior fase pra mim. Eu digo que a fase da dúvida é a pior. Porque quando você tem um diagnóstico, eu sou uma pessoa muito prática, então eu tenho um diagnóstico. Então eu sei como tratar esse problema. Eu sei o que fazer com o meu filho para ajudar ele. Agora, quando a gente tá na indecisão, a gente não sabe o que a criança tem e que pode ser inúmeras coisas. Até câncer eu cheguei a ler na internet que poderia ser. A gente fica sem saber como agir, sem saber o que fazer, fica insegura, apreensiva. Então, pra mim, essa fase de antes de ter o diagnóstico, pra mim é a pior. Porque a gente não faz ideia com o que estamos lidando. Aí eu procurei um neurologista. Primeiro eu fui num neurologista pediátrico, né? Um neuropediatra. Uma doutora, amiga do meu pai, que é lá do Mato Grosso. Inclusive, sou muito grata a ela, porque ela foi a primeira pessoa que me falou, na primeira consulta, ela fez uma consulta extensa de 2 horas, avaliou o meu filho em vários quesitos, em várias situações. E nessa primeira consulta ela disse: olha, Luana, o seu filho é autista. Meu filho tinha 1 ano e 6 meses na época. Como eu disse pra vocês, depois do diagnóstico, que não foi muita surpresa pra mim, porque eu já desconfiava que era isso. Claro que eu fiquei triste no momento que eu tive o diagnóstico, mas ao mesmo tempo foi um alívio, assim. Um alívio no sentido de, meu Deus, agora eu sei o que o meu filho tem e agora eu sei como ajudar ele, eu sei como tratar isso. Porque eu acho que muitos pais se colocam numa cegueira, sabe? Se colocam num estado de desconhecimento, fingem não ver as coisas, para não ter o diagnóstico. Para não ter o rótulo no seu filho de que, meu filho é autista. Mas, pessoal, essa ideia já é muito ultrapassada. Hoje, os tratamentos são muito eficazes. E a gente não tem que rotular uma criança de que, ele é autista. Isso não é ele inteiro. Isso é uma parte de uma dificuldade que ele tem. Ele continua sendo uma criança com a personalidade dele, com os quereres dele, com as coisas que ele gosta. Ele só vai ter uma dificuldade ali, né, numa situação que vai exigir um pouco mais dos pais. Mas fora isso, isso não vai rotular o seu filho por inteiro, sabe? Eu acho que é importante falar isso. Porque muitos pais deixam de procurar ajuda médica por medo de ter o diagnóstico. E, na verdade, o medo desses pais deveria ser de não ter o diagnóstico. De não ter o tratamento adequado para o teu filho. E o seu filho não conseguir alguma independência e autonomia ao longo dos anos. Esse deveria ser o maior medo dos pais. Gente, após ouvirem minha história, a gente tira 2 lições disso. A primeira é: mãe, nunca subestime o seu 6º sentido. Porque se eu tivesse buscado ajuda pro meu filho naquele primeiro momento lá, quando ele era bebezinho, em que eu comecei a desconfiar que ele tinha alguma coisa diferente, o meu filho hoje talvez estivesse muito melhor do que ele está. Se eu tivesse ouvido a minha intuição e deixado de lado um pouquinho o que os outros falavam pra mim, talvez ele estivesse melhor. E a segunda lição é: ignorem, mas ignorem mesmo, assim, fechem os ouvidos para a frase que diz o seguinte: cada criança tem seu tempo. Esqueçam essa frase, ela tá errada. Cada criança tem seu tempo, bosta nenhuma. Porque existe
marcações de desenvolvimento que as crianças têm que atingir para estarem saudáveis. É a mesma coisa que eu dizer o seguinte: cada pessoa tem seu peso. Sim, cada pessoa tem seu peso, mas algumas pessoas estão fora do seu peso ideal, certo? Algumas estão mais gordas, outras estão mais magras. Então, cada criança tem seu tempo? Sim. Cada criança tem seu tempo. Mas isso não significa que ela está dentro do normal. Ela está fora dos padrões. Então, sim, ela precisa de ajuda médica. Assim como a pessoa que está gorda e que está magra precisa de ajuda médica para emagrecer ou para engordar. Então, não escutem essa frase como uma normalização do desenvolvimento infantil fora das faixas ideais. Porque não, gente, não é assim. Se a sua criança tem qualquer tipo de atraso, busque a ajuda de um neuropediatra, não espere. Quanto mais você espera, mais a sua criança perde em desenvolvimento. Depois eu vou postar um vídeo aqui explicando por que o tratamento é mais eficaz quando a criança é mais novinha. É uma explicação extensa, então eu vou deixar para outro vídeo. Mas procurem ajuda. Ignorem essas pessoas que dizem, cada criança seu tempo. Isso me irrita essa frase. Porque eu escutei muito isso, eu acreditei nisso, e meu filho poderia estar bem melhor hoje se eu não tivesse escutado essa frase. Então esses foram alguns dos sinais que eu percebi no meu filho. Existem vários outros sinais, mas qualquer mãe que esteja assistindo esse vídeo, qualquer pai que esteja assistindo esse vídeo e perceba alguma dessas características no seu filho, procure ajuda. Procure um neuropediatra especialista em autismo e em deficiências. Porque você não precisa ter vergonha, nem medo do diagnóstico. Tô aproveitando o dia do orgulho autista para dizer que eu tenho orgulho do meu filho, que isso não muda nada o fato de que eu amo muito ele. E que, pais, mães, quanto mais vocês negarem o diagnóstico do seu filho, quanto mais vocês demorarem para ir atrás de tratamento, mais dificuldade seu filho vai ter e mais sofrimento também. Porque eles sofrem, eles querem, às vezes, dizer as coisas, falar e eles não conseguem. E o tratamento ajuda muito com isso. Então não espere, não tenha medo do autismo. Tenha orgulho do teu filho e procure ajuda. É isso, pessoal. Beijinhos.